Olá, pessoal do segundo ano. Espero que todos estejam muito bem e vamos para a nossa próxima aula. Nessa aula, nós iremos comentar sobre ações multilaterais, regionais e bilaterais em relação ao governo, o governo federal. E também vamos tentar relacionar essa questão econômica do Brasil num contexto regional e mundial. E aí vem aquele slide que já se tornou o lema da nossa aula. O mundo gira é porque nós teremos aula de geografia. Iremos atingir esses objetivos. Vocês verifiquem que não tem fonte. Então, isso passa a ser uma nota de aula. No final desses slides, tem da onde eu retirei todo o assunto, ações multilaterais e bilaterais, e a parte econômica tem lá a pesquisa que eu realizei, porque no livro realmente estava muito difícil de utilizar os dados do livro, certo? Então, continuando. Vamos falar um pouco de ações multilaterais. Então, o que é isso? É um termo diplomático utilizado nas relações internacionais que se refere ao trabalho conjunto de vários países em relação a um determinado tema, um determinado assunto, e aí são desenvolvidas ações para que aquele problema seja resolvido, não só num local específico, mas em todo o mundo, certo? E aí qual é a forma? Você pode se associar, fazer uma aliança, você pode participar de uma instituição internacional. Então, a ONU principalmente um órgão de ações multilaterais, e de forma a coibir, inibir as ações unilaterais, aquelas que só têm um sentido, faça isso, faça aquilo, e aí o país tem que fazer, porque às vezes ele não tem um poder econômico satisfatório, não tem um poder militar, e acaba acatando as ordens de outros países com uma economia mais forte, com um poderio militar mais forte. E no caso da ONU, esses países ou esses poderes menores, eles têm condições iguais de se pronunciar e de criar aí uma nova agenda fruto dos seus problemas internos. Porque às vezes o problema interno de um país, a gente, ser humano, pensa muito em fronteiras, mas às vezes um problema, ele perpassa as fronteiras, É uma coisa que independe de obstáculos físicos ou políticos realizados pelo ser humano. Espero que vocês tenham entendido essa parte aí, tá? Para que eu possa continuar. E aí nós temos outras instituições, Benelux, vocês já devem ter estudado. OPEP cai muito nessa questão dos países que têm poderio militar menor do que os países em desenvolvimento, mas em compensação controlam um recurso natural muito importante que acaba afetando os grandes países. Aliás, acaba afetando o mundo inteiro. Então, a OPEP é uma associação, fruto de uma aliança de vários países que produzem petróleo. Ok? Então, vamos continuar. E aí, nós falamos de ações multilaterais, vamos entender ações bilaterais. Nas relações bilaterais, cada Estado negocia a sua agenda
E aí tem que ser com o outro, né? Com seus parceiros, um a um, de forma que tenha uma reciprocidade. Tá? Eu vou negociar com você, eu queria que a nossa população, principalmente a minha, tivesse acesso ao seu território. Em compensação, o seu pessoal também vai ter acesso ao meu território, certo? E isso vai facilitar o comércio, vai facilitar a transação de produtos, a indústria, e aí começa a fomentar uma série de atividades econômicas. É indispensável para a política externa de qualquer país, certo? De forma a facilitar os seus objetivos particulares em maior ou menor grau de necessidades internas. Mas os acordos bilaterais, eles são importantes para fomentar principalmente a boa vizinhança, certo? De forma que não crie tensões e nem conflitos. Os acordos bilaterais é sempre assinado pela autoridade máxima de cada país. A gente já viu que tem país que tem regime presidencialista, aí é o presidente. O regime parlamentar é o primeiro-ministro. Mas para ter esse acordo bilateral é necessário ter uma prévia autorização do Congresso Nacional, dos parlamentares em si, para que se possa fechar o acordo bilateral. E aí entra aquela aula, né, dos 3 poderes, que tem que estar harmônicos, independentes, para que a vida política, econômica e social de um país possa se desenvolver da melhor forma possível. Os acordos bilaterais, né, os mais comuns, aqueles que facilitam a entrada de cidadãos, né, sem a necessidade de vistos. Temos ali na Europa o espaço Schengen, aqui no território da América do Sul nós temos o Mercosul, que acaba sendo ações multilaterais, mas alguns assuntos eles são bilaterais. Não, Brasil e Argentina é de um jeito, Brasil e Uruguai é de um jeito. Então, existem esses acordos que estão dentro do Mercosul, mas eles são acordos bilaterais. Cada país regula de uma forma, principalmente a questão tributária, a questão de transporte de cargas, de mercadorias, certo? De forma a facilitar tanto a vida interna aqui no Brasil, como nos outros países também. E aí, você verifica, né, que nós temos acordo bilateral com o Uruguai, com a Argentina, com o México, Suriname, Paraguai, Alemanha, né, com a China. E quando você observa melhor os assuntos, são os assuntos mais variados, pautados na economia, pautados na parte social, que acaba agregando valor econômico para ambas as nações envolvidas. De alguma forma, tem que ter esse ganho, né, para as nações. Então, você faz um acordo bilateral, não é para você ter um prejuízo, não, é para você fomentar, né, a sua indústria, fomentar o seu comércio junto com o país parceiro. Então, aqui dá para você dar uma verificada boa, né, no tipos de acordos bilaterais. Existem muitos, né, muitos acordos com vários países. Se você fizer o levantamento, você vai verificar em todas as áreas, nas áreas de segurança, na área econômica, na área educacional, certo? Na área política. Então, existem vários acordos bilaterais.
Alguns acordos multilaterais, voltado aqui para, nesse caso, de segurança e na parte judicial, né, acordo de extradição, nós temos aqui, segurança, crime organizado, Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, temos também, sempre corrupção, olha aqui, Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Então, esses acordos multilaterais são agendas de assuntos mundiais que acabam impactando o mundo e o país é sempre signatário. Dos acordos multilaterais que o Brasil pertence é a não proliferação de armas nucleares, certo? A gente pode utilizar essa questão nuclear mais para fomentar para a produção de energia, mas não para produção de armas nucleares, certo? E aí, tem aqui, esse órgão do governo, CAMEX, que ele lista todos os acordos multilaterais que o Brasil tem. São inúmeros também, então não dá para colocar tudo aqui no slide, mas existem esses acordos. O que vocês têm que entender? Que esses acordos, né, multilateral, você faz uma associação principalmente dentro de um órgão, né, ONU, OMC, né, e o bilateral é uma coisa mais específica, direcionada a um país. Mas ele tem que ser vizinho do seu território? Não, você pode fazer vários acordos com vários países sobre diversos assuntos. Eu botei aqui do INPE, né, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, voltado para a área industrial, vários acordos existentes, direcionados principalmente a patentes, né, aos nossos vizinhos aqui da América do Sul, mas também nós temos aqui países da Europa, como a França, Japão, Reino Unido, Argentina, China. Vocês vejam que são vários acordos em relação a diversos países, certo? Alguns são bilaterais, outros são multilaterais, certo? Entendia dessa coisa do acordo bilateral e o acordo multilateral? É bem simples, né? Então vamos avançar aqui. Vamos lá. E aí eu entro nessa parte econômica, levantei uma coisa mais atualizada, mais abrangente, que acaba nos atingindo, né? Essa publicação bem recente, né? Dia 2 de junho de 2021, então é agora, e saiu o ranking, né? De uma empresa estrangeira que faz esses levantamentos, a Hastings. E aí o Brasil, né, quando se coloca, o Brasil está em 19ª posição numa lista de 50 países, mas somente considerando o resultado do PIB no primeiro trimestre, certo? Isso aí foi muito divulgado aí há uns 2, 3 meses. O crescimento da nossa economia, ele está variando, né? Mas na época está 1,2%, coloca o Brasil na 19ª posição, né? Num ranking de 50 países. Aí ele destaca que nós ficamos atrás da Turquia e Chile, mas em compensação ficamos na frente do México e China. Toda hora o Banco Central está revendo essas metas, e esse ranking aqui é uma variação em relação ao primeiro trimestre desse ano com o quarto trimestre do ano passado. Então, houve um aumento. Teve países que tiveram uma
uma variação muito maior, mas isso não quer dizer que o PIB desses países são melhores. Isso só mostrou um melhoramento da economia, né, nesse período de crise de pandemia. Então, nós ficamos com um saldo positivo, então isso já é muito bom. A gente verifica aqui que países, até países mais desenvolvidos que o nosso, tiveram um PIB negativo, ó, Reino Unido, Holanda, Espanha, certo? E tem países que, a Alemanha, olha aqui, ó, teve um PIB em relação do último trimestre ao primeiro trimestre negativo, fruto, né? A gente sabe que o mundo está vivendo uma pandemia desde o ano passado, então alterou bastante essa questão, né? Deixou a economia muito vulnerável, principalmente de alguns países. Então o Brasil, quando olha aqui, ele não está de todo ruim. Né? Tá bom? Não está bom. Né? Nós temos problemas gravíssimos, principalmente aí de desemprego, aumento das tarifas, tem que melhorar. Mas também, apesar de todas as dificuldades, nós estamos num caminho aí, né? Não estamos num caminho tenebroso. É a mesma reportagem, tá? E aí saiu que o Brasil saiu, tem alguns jornais, o Brasil não está mais entre as 10 economias mundiais. Tudo bem, realmente, está entre as 15. E aí quando a gente olha isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Porque em 2021, o resultado do PIB, o Brasil ficou em quarto colocado, só considerando, né, esse aqui é que eles chamam de superávit primário, né, o PIB no primeiro trimestre, em 2021, o Brasil, né, que está em 13º, ficou em quarto, somente considerando tudo aquilo que foi constatado no primeiro trimestre de 2021. Ainda, se você pegar primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro, março, início da vacinação, ainda a economia rateando, né, tentando voltar, né, as pessoas ainda com muito medo. Então o Brasil se saiu muito bem nessa questão de resultado do PIB. Lógico que dentro do contexto interno existe uma desigualdade muito grande e muito desemprego. E aí eu volto novamente, né, falar sobre desigualdade, né, que é a distribuição de renda, que é um dos grandes problemas do nosso país, para que o nosso país possa se desenvolver economicamente de uma forma muito mais sustentável, tá certo? Mas o Brasil se saiu bem nesse período, né, em termos relativos, né, aqui está o PIB, se saiu bem. Outros países estão com PIB negativo, né, que aí gera ainda mais problemas ainda. E através desse PIB, né, lembrando que a pandemia ainda tem o auxílio emergencial, né, de forma a fomentar a economia para aquelas pessoas que estão vulneráveis em função da pandemia. E aí eu mostro como é que foi desenvolvido, né, o PIB por setores, né, do Brasil, né? Como é que se desenvolveu. Aí a gente olha aqui o segundo trimestre de 2020, que foi o auge, né? A pandemia começou em março, então os reflexos foram tenebrosos aqui para o Brasil, no setor da indústria, no setor de serviço, atingiu também o setor de agropecuária, né? Então teve né, ficou positivo, mas muito baixo, né? Então a pandemia atingiu todo mundo, não deixaria de atingir o Brasil. Já no terceiro trimestre,
começa o Brasil voltar, mas isso é muito fruto porque tinha parado totalmente, né? Então, deu um aumento e a economia demora a dar sinais de aquecimento. Para ela desaquecer é muito rápido, para ela aquecer demora um pouquinho, tanto é que ela teve um pico, mas depois abaixou novamente. Você vê que no primeiro trimestre desse ano ela não aumentou tanto, né? Serviços também, mas a gente vê que o setor agropecuário teve um aumento considerável e muito fruto do nosso PIB ter um rendimento em ficar em quarto colocado no primeiro trimestre de 2021, vem da nossa agropecuária, do nosso agronegócio, porque as commodities ficaram em alta, né? Os preços dos alimentos aumentaram, a gente está sentindo isso agora, muita gente, mas elevou, foi o carro-chefe do nosso PIB. Tá? Então, com essas informações, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Aqui está da onde eu tirei todos os dados das aulas, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais sobre o assunto. E aí a gente chega no final, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom aí, um grande abraço para todos.